Salve, salve! 8 de março de 2025, Dia Internacional da Mulher. Parabéns, parabéns a todas as mulheres do Brasil e do mundo. Se sintam privilegiadas por todos nós, homens. Olha, nós noticiamos por esses dias, e a mídia toda, sobre o estranho acontecimento da morte do famoso ator Gene Hackman. E pior do que isso, ele foi encontrado morto junto com a esposa, a Betsy Arakawa. E agora vem informações que nos deixam até impressionados. Como aconteceu a morte, quer dizer, a investigação, as investigações continuam, mas observe só o que nós vamos falar aqui para você. Muita gente pensou até em suicídio, não é? Assassinato, depois suicídio, enfim, que ele pudesse possivelmente ter matado a esposa e depois se matado. Estou falando português, claro. Ou então vice-versa, ela ter assassinado ele e suicidado. E tem até um diferencial que as pessoas comentam mesmo, não tem jeito, principalmente quando você é figura pública, e no caso aqui, famoso. Quantas vezes, né? Eu e milhares, milhões de pessoas assistiram os seus filmes, e agora as notícias são as seguintes. Ele faleceu uma semana depois, olha só, ele faleceu uma semana depois da sua esposa. E sabe quais os motivos aqui que apareceram nas investigações? Ela faleceu por consequência de uma infecção de antivírus, que é provocada por roedores. Veja só que absurdo. Quem anunciou, eu estou anunciando aqui, baseado em fatos reais, pelas autoridades americanas do Novo México, especialmente ontem, né? Ontem foi divulgada essa informação. O antavírus encontrado em todo o mundo, ele é transmitido pelo contato com roedores ou com a sua urina ou fezes. Aqui no Brasil, nós temos aí a doença do rato, não é? Que já morreu muita gente em decorrência disso. Mas veja só esse caso aqui. O vírus provocado por roedores, é o antavírus, pode causar uma infecção pulmonar grave e por vezes fatal, chamada síndrome pulmonar por antavírus, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC. A agência começou a mobilizar e a monitorar, eu digo assim, os profissionais da área de medicina. E vamos falar o seguinte, nós estamos falando da Europa, que vem de lá, né? A ciência também. Então a agência começou a monitorar o vírus após um surto em 1993, na região do Four Corners, a área onde o Arizona, Colorado, Novo México, Utah se encontram. Então vamos lá. A grande maioria dos casos nos Estados Unidos, desde então, ocorreu em estados do oeste, especialmente no sudoeste. Entre 1993 e 2022, foram relatados 864 casos nos Estados Unidos. O Novo México teve o maior número nesse período, de 1993 a 2022, com 122 casos, seguido pelo Colorado, em 119 casos aqui. Os sintomas começam de 1 a 8 semanas após a exposição. Inicialmente pode incluir fadiga, febre e dores musculares.
À medida que a doença progride, os sintomas podem incluir também tosse, falta de ar e aperto no peito, enquanto os pulmões se enchem de líquido. Cerca de 1/3 das pessoas que desenvolvem esses sintomas respiratórios da doença podem morrer, afirma o CDC. A melhor maneira de evitar o germe é minimizar o contato com roedores e seus dejetos. Então, a gente fala aqui no Brasil muito de ratos, né? Mas tem os roedores que você conhece, muita gente cria roedores, não é? E o que aconteceu, ligeirinho, com esse casal famoso? Porque esse é o assunto. Qual a causa da morte do casal? O casal e um cachorro foram encontrados mortos na casa onde moravam, mansão, não é? A polícia chegou até o local após um zelador da região telefonar para socorristas. Na ligação ele diz que suspeita estar vendo cadáveres pelas janelas da casa. Também aquele cheiro, né? O cheiro horrível, a inalação. Ele também chora e parece assustado. Ao chegar ao local, a polícia encontrou a porta da casa aberta. Betsy foi encontrada no banheiro. Ao seu lado havia um aquecedor de ambiente e um frasco de comprimidos aberto com pílulas espalhadas ao redor. Seu corpo estava em estado de decomposição, com inchaço facial e mumificação nos pés e mãos. Já o ator Jenny estava em uma sala separada da residência. O cachorro que morreu era um pastor alemão. Seu cadáver estava a cerca de 4 metros de Betsy, no closet do banheiro. Além do pastor alemão, a polícia encontrou outros 2 cães da família, mas esses estavam vivos. Um deles estava dentro da casa e o outro lado de fora. Bom, o ator Gene Hackman, muito conhecido mundialmente, vencedor de Oscar também, né? 2 Oscars, foi isso também. Eugene Alan Hackman, conhecido como Gene Hackman, nasceu em San Bernardino, na Califórnia. Ele deixou sua casa aos 16 anos e serviu na marinha, passando por lugares como Japão e Havaí. Nos anos 60 começou sua carreira como ator em peças de teatro. Seu primeiro papel de destaque foi em Meu Pai, um Estranho, de 1970. O filme rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Nos anos 70 foi o ator mais prolífico de Hollywood, passando por filmes como Jovem Frankenstein, O Espantalho e Operação França, pelo qual ganhou o primeiro Oscar. Ao todo foi indicado em 5 Oscars e venceu 2. A segunda estatueta foi conquistada pela atuação em Os Imperdoáveis, de 1992. Hackman também foi o clássico Lex Luthor em Superman, o filme e sua consequência com Christopher Reeve. Em 2001, interpretou o Royal Tenenbaum em Os Excêntricos Tenenbaums. Seu último papel foi como Moe Coley em Bem-vindo a Mississippi, em 2004. Depois desse filme, ele se afastou de Hollywood para viver uma vida mais tranquila no Novo México, já idoso, né? Ele diz o seguinte: não dei entrevista coletiva para anunciar minha aposentadoria, mas sim, não vou mais atuar. Nos últimos anos, me disseram para não dizer isso, caso surgisse algum papel realmente maravilhoso, mas eu realmente não quero mais fazer isso, disse ele à agência Reuters em 2008. O ator foi casado 2 vezes e teve 3 filhos com a primeira mulher. Ele se casou com Aracaiva, essa pianista, em 1991, a sua atual esposa, que faleceu junto com ele. Agora, nós temos aqui um complemento de que a esposa, até pelo fato deles criarem muitos bichos, né? E roedores também, essa doença pregnou nela. Ela tinha essa doença. E ela tinha problemas gravíssimos pulmonar. Então ela faleceu 1 semana antes. Agora tem um detalhe interessante. Ele tinha Alzheimer com 95 anos de idade. Então, você imagina com Alzheimer, como que ele foi pedir socorro? As pessoas até perguntam, né? Como que ele pediria socorro para alguém que está numa situação terrível? Talvez ele nem percebesse que ela tinha falecido ou não. Mas enfim, as investigações continuam. E o Gene Hackman, ele foi encontrado morto, a bengala, né? Andando de bengala, ele deve ter caído também antes disso, teve um ataque e tal, enfim.
Mas, lamentavelmente, as informações que nós temos é essa. Ela faleceu em decorrência de doença mesmo, teve um problema grave de falta de respiração por conta disso. A doença dos roedores, ela fazia tratamento, tomava muitos medicamentos, e ele faleceu depois de uma semana. Eles não tinham ninguém, aparentemente, que dava assistência para eles. Não morava ninguém até então, segundo as autoridades, com eles, que até por uma questão pessoal de privacidade, mas é necessário. Veja só, um senhor com 95 anos de idade, ela, não vamos dizer que tinha a sua vida, mas ela tinha uma doença gravíssima, e ela faleceu, isso é oficial, viu pessoal? Ela faleceu primeiro que ele faleceu depois de uma semana. Então todas as informações ou deduções, principalmente de jornalistas da área policial, esses sites de fofocas mundialmente, né, falando, claro, para vender, para engajamento, inventaram um bocado de histórias fantasiosas, lamentavelmente. Mas fica aqui a saudade, né? Nós vamos voltar, claro, com maiores informações à medida que elas vêm de forma oficial sobre a morte do ator Hickman, Jenny Hickman, e da sua esposa, pianista, que aliás ele sempre declarou que era o grande amor da sua vida, e viveram desde 91. Então a doença dela provocou a sua morte uma semana antes, a Betsy. Aí está a informação para vocês. Talvez você não tenha visto isso na televisão, pelo menos ontem eu não vi falar nada sobre isso. Não sei se hoje haverá comentário sobre isso, mas aqui em primeira mão para você, nós estamos anunciando sobre o que aconteceu. A morte do ator Jenny Hickman e a sua esposa Betsy foi provocada por doenças, a hantavírus. A Betsy Arakawa, esposa de Jenny Hickman, morreu então devido a uma infecção gravíssima de hantavírus. E as autoridades anunciaram isso ontem, na sexta-feira. Aí está a notícia em tempo real para você. Agora, Alencarzinho, vamos fazer aqui no TikTok